Oi, tudo bom? Depois de muito tempo, vídeo longo novo aqui, né? Chega de só fazer shorts. E hoje eu vim trazer tudo que você precisa saber para acompanhar o competitivo de Brawl Stars. Sim, tá meio atrasado, a final do Mundial já passou alguns meses. Porém, não custa nada você saber, né? Bom que você já vai ficar contextualizado para novembro. Enfim, vamos começar. O primeiro, para você entender o Mundial de Brawl Stars e todos os outros torneios, é entender como é que funciona o regulamento. Chega uma parte do ano onde a Supercell lança o desafio do competitivo mundial. Aí são 3 fases. Tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Se você passa das 3, você vai para o Mundial. Mas a mais importante dessas 3 fases é a terceira, as finais mensais, que é basicamente uma Libertadores, uma Champions, sabe? Se o Mundial é a Copa do Mundo ou o Mundial de Clubes, as finais mensais são a Libertadores ou a Champions, entendeu? Bom, dito isso, vamos explicar o regulamento do Mundial. Basicamente, os melhores das finais mensais de cada região, que são América do Sul, América do Norte, Ásia e mais uma, que é a Europa, mais Oriente Médio, mais África. Pois é, tudo junto essa última. Bom, agora vamos explicar o regulamento em si da final mundial, ou só campeonato mundial. Porque isso é como as vagas são distribuídas, final mensal e tudo. Como o torneio funciona? 4 grupos de 4, os melhores vão pro mata-mata, e dos mata-mata só vai sobrar 2, que são os grandes finalistas, que vão fazer a final. Basicamente igual uma Copa do Mundo, só que em tamanho menor. Bom, agora que sabemos o regulamento, vamos falar da história. Bom, agora de forma resumida, eu vou explicar quem ganhou cada final mundial, em que ano que ganhou e sobre quem ganhou. Bom, tudo começa com a Mao Sports, da China, que ganhou a edição de 2019, vulgo primeira edição, em cima da Animal Champions, do Japão. Em 2020, tivemos um brasileiro na final, a INTZ, porém ela perdeu para a PSG Sports. Depois disso, em 2021, a Na'Vi, time ucraniano, perdeu para um time japonês que se tornaria um império nesse esporte digital, a Zeta Division, ou só simplesmente Zeta. Depois de derrotar a Na'Vi em 2022, a Zeta ganhou dela mesma. Pois é, eu vou falar disso mais tarde em outra parte do vídeo, mas a final foi Zeta contra Zeta, e a Zeta ganhou da Zeta. Em 2023, a Zeta derrotou a Stamina, do México. Em 2024, a Zeta não ganhou, foi a Rambo, o time alemão, que ganhou de um time japonês, a Crazy Raccoon. Em 2025, a Crazy Raccoon teve sua vingança e ganhou da Rambo. Bom, depois de tudo isso, a gente já viu regulamento e história. Mas agora vamos falar individualmente de cada time. E vamos começar pela América do Sul, falando mais especificamente dos times brasileiros. Começando pela Loud. A Loud sempre foi aquele time mais rico e tudo. Bom, ela tem mais ou menos, e eu digo mais ou menos porque não é fácil de achar essa informação, mas ela tem mais ou menos uns 7 finais mensais na conta. Ou seja, 7 internacionais, 7 continentais, enfim. Até porque a Loud não fala no site oficial dela, a gente tem esse tanto de final mensal, entendeu? Tudo isso. Não, você tem que ir ano por ano descobrindo quantos ela ganhou por ano e tudo bonitinho. Você tem que ir em vários sites, enfim. Ou seja, a maioria das informações são imprecisas. Depois disso, vamos falar da Casa Brawl, um grupo de youtubers e outras pessoas mais famosas da comunidade Brawl brasileira, e tem mais ou menos uma final mensal. A SKC, que é da Espanha. Então, o que a SKC tá fazendo na América do Sul? Não sei, ela só tá fazendo algo ali. Ela tem 4 finais mensais na conta. E por fim, a NTZ, o dinossauro brasileiro, tipo um pique uruguai, sabe? Que ganhou tudo antigamente, hoje em dia ganha mais nada. É tipo isso a NTZ. Ganhou mais ou menos 5 finais mensais. Agora vamos para a América do Norte. Bom, agora vamos começando a falar da Tribal, um time dos Estados Unidos. E, bom, eles têm mais ou menos um total de 11 finais mensais na conta. Pois é, bastante. Mas tem time que vai ter ainda mais. Depois disso, vamos falar da Space, ou Space Station, que tem 4 finais mensais na conta. E, pra terminar, a Stamina, do México, que tem mais ou menos 7 finais mensais na conta. Bom, agora eu ia falar da Ásia. Porém, o Japão tem tanto time relevante que eu decidi, tá ligado? Falar só do Japão agora e depois falar da Ásia. Enfim, vamos lá.
Começando pela Zeta, o maior time desse esporte digital, tem simplesmente 14 finais mensais na conta, mais ou menos. Depois disso veio a Crazy Raccoon com 6, depois a Animal Champions com 4. Essa Animal Champions mudou de nome, mudou de um monte de coisa. E pra finalizar, a Reject, que tem 3. Agora falando da Europa. Mas a Europa também não tem África e Oriente Médio? Pois é, nenhum time do Oriente Médio ou da África foi tão relevante quanto esses europeus. Quer dizer, teve um do Oriente Médio que conseguiu ser relevante, mas enfim. Depois eu falo dele. Começando pela FUT. A FUT tem um total de 5 finais mensais. Depois a Novo, que tem mais ou menos uma. A Totem, que tem mais ou menos 9. A SK, não a SKC, a que a gente falou mais cedo. E sim a SK da Alemanha, que tem 15, pois é, bastante. Depois a Rumble com 3, Navi com 6, PSG Sports com 1, Heretics, que é outro time rico, só que mais rico ainda que a Loud. Bom, como eles passaram por reformas recentes, eles não têm tantos títulos, porque eles são um time mais recente. E por isso eles só têm 3, mais ou menos. E aquele time do Oriente Médio que eu falei mais cedo, que é a Papara, e ela tem mais ou menos uma final mensal. E, pra finalizar, vamos falar da Ásia. Vulgo Ásia sem contar Japão. Começando pela Mal Sports. Lembra? A primeira campeã do torneio mundial? Pois é, na edição de 2019 não tinha a final mensal para qualificar para a final mundial. Então, na época de ouro da Mal Sports, não tinha campeonato além do mundial para ela jogar. Por isso ela só tem um título. E a Revenant, que foi a mais fácil de achar, eles têm bonitinho contado lá no site deles, 2 títulos mensais. Bom, dito isso, os principais times a gente já falou e é isso aí. E bom, agora como a semente do bolo... Semente do bolo? Peraí, tá certo isso? Não, é cereja do bolo, enfim. Voltando, para a cereja do bolo temos os casos históricos, que são basicamente casos que ficaram marcados na história do torneio mundial. Primeiro, 2022, Zeta contra Zeta. Bom, a Zeta mandou 2 times para aquele mundial. A Zeta 1 e a Zeta 0. A Zeta 1 e a Zeta 0 se enfrentaram, quem ganhou foi a Zeta 0. Mas enfim, próximo caso, INTZ contra Tribal. Foi um jogo lá em 2021 que ocorreu. A INTZ era a atual vice-campeã e estava chegando como favorita. Ou uma das favoritas. Contra a Tribal, que foi eliminada para a INTZ em 2020. Então eles queriam vingança. E eles estavam ganhando na partida. Só que no finalzinho, quando eles estavam ganhando, um cara da Tribal mandou um dislike. Então a INTZ ficou tão possessa que conseguiu ganhar de virada nos 45 do segundo tempo. Não literalmente, porque não funciona em 45 do segundo tempo, mas jeito de falar. Derrotou e eliminou a Tribal. Infelizmente, a INTZ não chegou na final aquele ano e não ganhou o título, mas valeu a pena. E por último, as finais de 2024 e 2025. Em 2024, a Rumble derrotou a Crazy Raccoon de 3-0. Pra você entender como é que funciona, eles jogam 3 partidas. Quem ganhar 2 de 3 ganha um round. Quem ganhar 3 rounds ganha a partida. Não a partida que eu falei lá nesse, assim, o jogo, enfim. Depois disso, agora vamos continuar. A Rumble ganhou da Crazy Raccoon de 3-0. E pra se vingar, a Crazy Raccoon em 2025 derrotou a Rumble. Não foi de 3-0, mas derrotou e ganhou um título. Enfim, tá valendo, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele deu um trabalho do caramba. Principalmente na parte da pesquisa, lá nas finais mensais, porque é difícil pra caramba saber. Até porque é muito melhor medir os times de grandeza por finais mensais do que campanhas boas no Mundial, pra quem não ganhou o Mundial. Enfim, deu muito trabalho, então deixa o like, se inscreve e... Falou! Bom, se você ainda tá aqui, eu tenho algo pra te contar. Caso você mesmo queira saber mais sobre os times, ou quiser saber o escudo deles, o país deles, enfim, eu vou estar passando aqui, mostrando os escudos de cada um, falando o nome, pra você saber o do que eu falei antes, pra reconhecer o escudo, né? Porque nem todo escudo tem um nome do time, e falando o país. Basicamente é isso, vocês vão entender quando ver. Loud, Brasil. Casabral, ou só SB, Brasil. SKC, ou SK Calalas, Espanha. INTZ, Brasil. Tribal, Estados Unidos. Space Station, Estados Unidos. Stamina, México. Zeta, o Zeta Division,
Japão. Crazy Raccoon, Japão. Animal Tables ou Animal Kangaroo, Japão. Reject, Japão. Foot, Itália. Novo ou Novo Esportes, Itália. Totem, Itália. SK, Alemanha. Rumble ou Rumble, Alemanha. Navi, Ucrânia. PSG ou PSG Sports, França. Heretics ou Team Heretics, Espanha. Papara Supremacive, Turquia. Mal Sports ou Novo Esportes, China. Revenante, Índia.